Então, vai aparecer aqui. Voltei a gravar e agora nós vamos abrir um código do zero no Visual Studio para fazermos a modelagem matemática deste problema aqui que nós definimos ali no PowerPoint, o do caixeiro viajante, com aquela função objetivo e aquelas restrições que nós colocamos. Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, vou compartilhar a área de trabalho inteira e vou abrir aqui um novo código no Visual Studio. Então, vou criar aqui um projeto. Pessoal, estão enxergando aqui a tela, correto? Sim. Vou fazer esse projeto como sendo lá um aplicativo do Windows Form em C#. Então, vou escolher essa opção aqui, lá em próximo, e vou chamar isso daqui de caixeiro viajante. Tá? Esse problema. Criando aqui o projeto. Ok. Pessoal, nesse projeto, nós vamos criar a mesma ideia de classe que aparecia lá no problema das p-medianas. Só que aqui a diferença é que no lugar de já apresentar o código pronto, eu vou construir o código do zero com vocês. Então também aqui qualquer problema que tenha, vocês conseguem pegar esses vídeos e executar passo a passo as mesmas coisas que eu vou fazer aqui. Então, para adicionar uma nova classe, clica aqui, ali na solução, com o botão direito do mouse, e daí vem em adicionar classe. Então, vou adicionar aqui uma classe e colocar um nome para ela. Esse nome que eu vou pôr para ela será problema TSP. TSP é lá do inglês, para colocar do Travelman Sales Problem. Então, nós temos aqui o TSP, que é a mesma coisa lá do que o nosso caixeiro viajante. E adicionei essa classe. Então, nessa classe, nós vamos colocar tudo o que acaba definindo um problema do caixeiro viajante. E a coisa mais básica que nós temos é aquela matriz D que tem as nossas distâncias. Então, eu vou colocar aqui que nós teremos do tipo double, como sendo uma matriz, a nossa matriz distâncias. Isso daqui é uma propriedade da nossa classe. Se nós temos essa matriz distâncias, será interessante nós termos um método para calcular essas distâncias, uma vez que nós conheçamos as coordenadas x e y de cada um dos pontos, fazer lá o cálculo da distância euclidiana entre elas. Então, vou colocar aqui que existe um método, vou colocar aqui que ele é void, que calcula as distâncias. Então, vou colocar assim, ó, calcular matriz distâncias. Esse método daqui pegará e calculará quais são as nossas distâncias entre os pontos. Quando nós queremos calcular uma matriz de distâncias, nós vamos querer calcular a distância entre o ponto 0 e o ponto 1, entre o ponto 0 e o ponto 2, entre o ponto 0 e o ponto 3, e assim por diante, com vários pontos. Particularmente, nós podemos criar aqui uma outra função, um outro método, que eu vou colocar assim, que o retorno é double, e o que ele faz é calcular distância euclidiana entre dois pontos. Vou colocar assim, ó, calcular distância euclidiana, dois pontos. O que esse método aqui ele recebe? Ele receberá uma coordenada x
Então, vou colocar aqui que recebe uma coordenada x, que é do primeiro ponto. Então, vou colocar aqui a double x1. Recebe a coordenada y do primeiro ponto. Recebe a coordenada x do segundo ponto. E recebe a coordenada y do segundo ponto. Uma vez que ele tem essas coordenadas de cada um dos pontos, ele calculará a distância. E a distância euclidiana, nós temos que ela é dada pela raiz quadrada nós teríamos assim, né? Colocar aqui de maneira como comentário, vai ser mais fácil eu colocar aqui a expressão. É nós fazermos x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, e tirar a raiz quadrada disso aqui tudo. Tá? Então, isso daqui, raiz. Essa é a expressão para calcularmos a distância euclidiana entre dois pontos. E é exatamente isso que nós vamos fazer aqui. Esse x2 menos x1, nós podemos chamar de ΔX. Ou seja, qual que é a diferença entre os valores x2 e x1. E da mesma forma, tem aqui o ΔY, que é a diferença entre o y2 e o y1. Nossa distância euclidiana entre esses pontos, ela será ΔX vezes ΔX menos ΔY vezes ΔY. Quando nós fazemos isso, nós temos essa parte aqui, né? Porque x2 menos x1 ao quadrado é fazer o ΔX, que é o x2 menos x1, e o ao quadrado é ele vezes ele mesmo, ou seja, ΔX vezes ΔX. E aqui eu coloquei um menos, mas é um mais. ΔX vezes ΔX, mais ΔY vezes ΔY. E dessa expressão, nós queremos tirar a raiz quadrada. E tem uma função chamada math.sqrt, que ela calcula a raiz quadrada de um número. Então, quando nós colocamos aqui math.sqrt, nós estamos fazendo a raiz, e aqui dentro desse parênteses, nós temos exatamente essa conta aqui, x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, o ΔX ao quadrado, e aqui o ΔY ao quadrado. E é esse valor que nós queremos que seja retornado. Então, quando nós pegarmos e chamarmos o método calcular distância euclidiana a dois pontos, nós passaremos qual que é a coordenada x do ponto 1, qual que é a coordenada y do ponto 1, qual que é a coordenada x2, qual que é a coordenada x do ponto 2 e qual que é a coordenada y do ponto 2. De forma que quando nós tivermos aqui para calcularmos a matriz distância entre todos os pontos, aqui dentro nós podemos chamar diversas vezes esse método calcular distância euclidiana de dois pontos. Se vocês observarem lá no código do problema das p-medianas, tem algo bem parecido com isso daqui que foi feito. Tranquilo até aqui, pessoal? Para mim tá tranquilo. Beleza. E para os outros aí, tudo tranquilo? Qualquer dúvida, parem, perguntem aí a qualquer momento, tá? Não deixem acumular essas dúvidas. Ok. Tranquilo? Então tá bom. Só, aqui eu vou fazer o seguinte. De maneira até um pouquinho mais simplificada do que nós temos lá no código do problema das p-medianas. Vou dizer que além
dessa matriz de distâncias, nós temos aqui uma outra propriedade que será chamada de coordenadas. O que nós vamos ter aqui nas coordenadas? Se nós pegarmos essa matriz, ela terá duas colunas. Na primeira coluna ficará armazenada a coordenada x e na segunda coluna a coordenada y. E o número de linhas que nós vamos ter dessa matriz é de quantos pontos que nós temos no nosso problema. Então, se nós tivermos ali, igual no exemplo, 8 pontos, nós vamos ter aqui uma matriz de 8 linhas, da linha 0 até a linha 7, e na coluna 0 vamos armazenar a coordenada x do ponto e na coluna 1 a coordenada y do ponto. Então, se nós tivermos sendo lendo do arquivo ou gerando de forma aleatória essas coordenadas, nós conseguiremos calcular qual que é a matriz de distâncias entre esses pontos. Vou colocar aqui um novo parâmetro nosso, que é o nosso número de pontos. Tá? Então, nós temos aqui algo para definir qual que é o nosso número de pontos. Sabemos aqui já para fazer como fazer o cálculo da distância entre dois pontos. Sabemos que vamos precisar ter um método que calcula a matriz de distâncias entre todos os pontos. E vou criar aqui um outro método para gerar pontos aleatórios. Então, eu vou criar aqui, que eu vou chamar de public void, que o que ele faz é gerar pontos aleatórios. Como funciona essa geração de pontos aleatórios? Precisamos aqui definir um objeto do tipo random para ter a geração de aleatório, igual já tinha mostrado anteriormente para vocês, e vou colocar aqui uma semente, colocar a semente 1, depois eu até tiro essa parte da semente. O que nós vamos precisar? Vou colocar aqui o seguinte, que de i igual a 0, int i igual a 0, enquanto i for menor do que o nosso número de pontos, nós vamos fazer que coordenadas na linha i, coluna 0, receberá um aleatório ponto next, e aqui eu quero fazer algumas mudanças com você. Até a aula passada, eu colocava aqui um aleatório ponto next que gera valores inteiros, tá? Nós temos uma outra forma, que é o aleatório ponto next double. O next double, ele gera valores que são do tipo double, só que ele gera lá entre 0 e 1, esses valores. Então, aqui eu quero trabalhar com vocês uma outra jogada. O que vai acontecer se nós colocarmos... Deixa eu fazer aqui uma instrução de código, e daí converso com vocês sobre ela. Pessoal, olha lá. Aleatório.nextDouble gera um valor aleatório entre 0 e 1. O que acontece quando nós multiplicamos um valor aleatório entre 0 e 1 por 495? Ele vai dar o 0 ou 495. Ele vai dar uma fração de 495, vindo de 0 até 495. Isso. Esse next double, ele gera valores fracionários. Pode gerar o 0,273218, o 0,415917 e assim por diante. Então, quando nós multiplicamos esse valor, que é entre 0 e 1, que é do tipo double, por 495, nós vamos ter um valor que é entre 0 e 495. E é um valor aleatório, porque aqui a geração foi aleatória.
Quando nós pegamos esse resultado e somamos com 5, se na pior das hipóteses aqui for 0, nós vamos ter como resultado o 5. Se aqui for o 1, que é o maior valor lá possível, vai dar o 495, que somando com o 5 dá 500. Então, dessa forma, nós estamos gerando valores aleatórios, uniformes, entre 5 e... E quanto? 500. 5 e 500. Agora, se eu pegasse e colocasse seguinte forma, aqui 10 e aqui 480, nós estaríamos gerando valores aleatórios em que faixa? 10 a 490. Do 10 a 490. Então, dessa forma daqui, nós vamos ter ali as nossas coordenadas. Tá? Então, estamos construindo essas coordenadas, sendo do 10 ao 490, pelo seguinte, vou desenhar depois com vocês lá uma figura que vai ter tamanho 500 por 500. Então, para que esses pontos caibam dentro da figura e dê um espaço para fazer o próprio desenho do raio delas. Então, aqui nós estamos gerando a coordenada x com esse padrão. Se pegar e colocar aqui também a seguinte forma, coordenadas i na coluna 1, aí nós estamos gerando os valores da coordenada y, também seguindo aqui esse mesmo padrão. E aqui nós começamos a trabalhar com a nossa geração de pontos aleatórios. Gustavo, Oi? o de baixo o de cima é coordenada I, o de baixo é coordenada J, né? Não, aqui vai continuar como sendo o i, Neri, pelo seguinte, o que está trocando aqui é o 0 e o 1. Ah, o que troca é o J. Então, na primeira coluna, nós vamos colocar a coordenada x e na segunda coluna a coordenada y, na mesma linha. Aquela mesma ideia daquele arquivo TXT que nós líamos na P-medianas, lembra? Uhum. Que daí tinha na mesma linha a coordenada x e a coordenada y, é o que nós estamos fazendo aqui. Ah, tá. Entendi. Beleza? Sol, tranquilo até aqui? Beleza? Eu vou parar o código aqui e agora vou voltar lá no formulário. Vou parar aqui de propósito, que a gente vai ter que fazer alguma adaptação aqui ainda, tá? Eu vou lá no nosso formulário e vou adicionar aqui um botão. Esse botão, vou colocar lá o text dele, até vou colocar assim como do TSP, lá do Caixa do Viajante, e vou dar um nome para ele de BTN-TSP. Quando nós damos 2 cliques nele, colocaremos aqui as instruções de código para quando isso acontecer. Então, nós temos aquela classe chamada problema TSP. Então, eu vou pegar aqui e declarar um objeto dessa classe. Então, eu coloquei problema TSP. Vou chamar e dizer que isso daqui é igual a um null problema TSP. Vou dizer aqui embaixo o seguinte, faltou. Tá, aqui até legal para mostrar isso, uma coisa que eu esqueci de colocar para vocês. Tá vendo que o calcular distância, o método apareceu aqui. Calcular distância primeiro 2 pontos. Calcular matriz distâncias também apareceu aqui um método, mas aquelas propriedades lá não apareceram de qual era o número de pontos. O que nós temos que fazer? Antes do nome dos métodos, eu peguei e escrevi aqui public. Quando a gente coloca public, significa que isso ficará disponível fora do que nós temos aqui na própria classe. Tá vendo que aqui o int número pontos, eu não coloquei o public antes. Double coordenadas também não coloquei, e de matriz distâncias também não. Se eu mudar aqui e colocar o public
antes, aí estará lá disponível. Então, agora, se nós viermos aqui no código, nós vamos ter lá o seguinte, que meu problema, ponto, número pontos, tem essa propriedade. No método, valeria a mesma ideia. Tem outras palavras, nós vamos colocar lá o private no lugar de public, e daí vai acontecer a mesma coisa. Ele vai deixar não visível aqui fora. Isso aqui é útil quando os códigos são desenvolvidos até em fins comerciais, e daí não quer deixar acesso a todos os métodos que acontecem ali dentro, ou propriedades. O próprio Gurobi, nós podemos pensar. Ele ali tem uma série de coisas implementadas que quem implementou não quer deixar visível para nós, usuários. Então pode pegar e não deixar como sendo público. Mas aqui no nosso caso, né, como é para nós mesmos, vou deixar aqui tudo como público. Então vou colocar lá, meu problema, ponto, número pontos, e colocar que nós temos 8 pontos. Pegar como inspiração aquele exemplo lá no PowerPoint, que tem os pontos de 0 a 7. Agora eu vou pegar aqui, e uma vez que nós temos isso, vou dizer que eu quero, do meu problema, gerar pontos aleatórios. Esse método, né, ele está disponível lá na classe problema TSP. Então, nós pegamos e definimos um objeto chamado meu problema, que é da classe problema TSP. Aí, tem a propriedade número pontos em meu problema, dissemos que é 8, e agora queremos gerar aqui os pontos aleatórios. Então, vou pegar e executar esse nosso código, e fazer aquela execução linha a linha, já adiantando que tem alguma coisa que nós vamos ter que alterar aqui nesse meu problema, ponto gerar pontos aleatórios. Peguei e apertei aqui. Então, ó, meu problema já foi lá instanciado como sendo um objeto. Número pontos, o padrão dele é começar como 0, uma variável que é do tipo inteira, né, quando é um escalar. E quando é matriz ou vetor, o padrão é começar aqui como nulo. Aí vamos passar por essa linha, e ela alterou lá que agora meu problema, ponto número pontos, está valendo 8. Aí nós vamos vir aqui para essa geração dos aleatórios. O que vai acontecer? Eu vou pegar aqui e colocar para instanciar esse objeto aleatório. O que vai acontecer se eu seguir aqui nesse código e tentar dizer que coordenadas na posição i, quando i estiver valendo 0, coordenadas na posição 0, 0, receber esse 10 mais o aleatório.next double. O que vai acontecer aqui nessa linha de código? Alguém tem algum palpite aí? Eu acho que você não iniciou o tamanho da sua matriz ainda, se não me engano. Nós não dissemos qual que é o tamanho da matriz. Enquanto nós não dizemos qual que é o tamanho da matriz, ela não existe. De uma maneira assim, bem grosseira, tá? Pode pensar o seguinte, se fosse fazer no papel, nós teríamos ali um papel para registrar os dados da matriz. E para fazer essa matriz no papel, antes de começar a colocar os números, nós temos que fazer os quadriculados, para dizer em qual espaço vai cada um dos números. O que nós fizemos até agora foi só reservar um papel para colocar a matriz, mas nós não definimos o quadriculado ainda. E daí, se nós tentamos desenhar alguma coisa nesse quadriculado que não está definido, né, ou escrever alguma coisa nesse quadriculado que não está definido, nós não vamos conseguir. E é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Eu vou pegar aí de propósito, dar aqui o continuar e deixar com que o erro aconteça. Tá? Olha lá, gerou aqui essa opção, porque não está definida. Então, o que nós vamos precisar aqui é dimensionar essa matriz coordenadas ali antes. E daí, para isso, vou fazer aqui antes de definir o próprio aleatório, eu vou colocar o seguinte, que coordenadas é igual a um null double,
dizer que é do tipo double, e que vai ter de linhas número pontos e 2 colunas. Agora, dessa forma daqui, olha o que vai acontecer. Vou pegar e executar de novo esse nosso código. Apertei aqui o botão TSP, passou por essa linha número pontos em meu problema, virou 8, vai para gerar problema aleatório. Coordenadas está como nulo, está aquele papel em branco. Apertamos essa linha daqui, é o comando dessa linha. Agora, coordenadas, está lá, é uma matriz de 8 linhas por 2 colunas. Coluna vai do 0 até o 1 e a linha vai lá do 0 até o 7. Então, nós temos agora as posições para serem inseridos os pontos. De maneira que agora, quando nós executamos, pegar aqui, ó, na 0, 0 e na 0, 1. Então, esse valor 129, ele representa a nossa coordenada x do ponto 0. Esse 63,157 representa a coordenada y do ponto 0. E se nós pegarmos e seguirmos isso daqui, até o final, nós vamos sair lá com a geração desse problema aqui aleatório. Tem ali as coordenadas x e y definidas de forma aleatória para cada um dos nossos pontos. Então, nós conseguimos, a partir daqui, fazer a geração desses pontos aleatórios. E tá aqui, ó, coordenadas, estão lá elas preenchidas. Uma vez que nós temos essas coordenadas, o próximo passo natural é nós calcularmos qual que é a distância entre cada um desses pontos. E para nós calcularmos qual que é a distância entre cada um desses pontos, nós deixamos aqui já reservado esse método calcular matriz distâncias. Então, antes de começar a fazer aqui a parte do cálculo da matriz de distâncias entre todos os pontos, volto a perguntar aí para vocês se tem alguma dúvida aqui até este momento. Ou tudo super tranquilo até aqui agora? Super tranquilo, não, né? Super. Não, mas... Então, o que posso explicar aí que possa deixar mais tranquilo? Não, como eu falei lá no passado, a minha dúvida como diz o programa aí, né? Com o que cada coisinha, cada palavra, cada dado faz aí. Por isso que eu estou prestando mais atenção nisso aí. Porque a matemática em si, ela é um pouco mais clara, né? Aham. Neri. Oi, estão me ouvindo, Câmbio? Oi, Câmbio. Não, só queria falar que essa tua preocupação é a minha também, porque eu também não conheço a sintaxe do Visual Studio. Isso, só que a questão é a seguinte, tendo um programa pronto, vira um copia e cola geral, assim, tipo, basta saber o que fazer. Eu acho assim, a grande questão aqui é tentar entender o que deve ser feito. Como fazer é na base do copia e cola mesmo, cara. Você pode ficar bem tranquilo. Para mim é assim. Vai aproveitando muito código. Igual, aqui eu estou fazendo essa parte do cálculo da matriz de distância com vocês do zero. Mas se pegasse lá no código do problema das p-medianas, já tinha isso aqui pronto. Então começa a fazer esse copia e cola aí mesmo que o Berdan falou. Hoje tendo olhado o problema anterior das p-medianas e a maneira como você está construindo, começa a ficar bem claro a relação entre uma coisa e outra, né? Uhum. Então, você dá para fazer um copia e cola, então fica mais fácil. E na pior das hipóteses, por isso que eu digo que o mais importante é saber o que deve ser feito, na minha opinião, porque se você pensar assim, puxa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que popular uma matriz com N linhas e 2 colunas. Vai para o Google, popular matriz em C#, tá. Com certeza alguém já fez isso. E com o tempo você começa a ter bastante código também. Falo para vocês, igual eu disse até em aulas passadas,
eu não lembro tudo de cabeça. Por exemplo, se daqui a pouco nós tivermos que desenhar, dificilmente eu lembro de primeira como que é toda a parte de comando para fazer desenho. Mas daí eu vou em um código que tem o desenho feito, por exemplo, lá no Play Medianas, vejo qual que é a receita básica de bolo, copio para cá, e daí começar a fazer do zero. Então, essa que é a ideia. E aqui, pessoal, até quem vai tendo mais dificuldade, eu fiz questão de começar esse exemplo de hoje, que é do zero, porque daí vocês podem pegar e reproduzir isso aí durante os próximos dias, deixa numa tela, se quem tem duas telas, possibilidade disso, deixa numa tela com o que eu estou apresentando aqui, na outra com o Visual Studio aberto e fazendo, quem tem uma tela só, tenta deixar dividida no meio, ou fica no celular com o vídeo aqui da aula e depois no Visual Studio no computador fazendo aqui a implementação e vai tentando. Ou para o vídeo e vai para o Visual Studio e fica alternando, tá? Mas vocês conseguem fazer essa parte aqui do zero tranquilamente. Só vou fazer aquele mesmo esquema de parar a gravação aqui um pouquinho.